nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para nós. Mais uma vez, Jesus traz o tema sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E ele vai dizer que é necessário ele enviar o Espírito Santo. Eu e o Pai enviaremos o Espírito Santo e fazemos morada em vós. Por quê? Porque como os discípulos, nós não somos ainda capazes de compreender tudo o que Jesus tem a dizer aos discípulos e na atualidade a nós. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus está dizendo que cada palavra inspirada pelo Espírito Santo em cada um de nós, aqueles que ele escolheu e apartou do mundo, essas ações irão glorificar a Jesus. Ele mesmo disse: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Por isso que hoje o tema, mais uma vez, sobre o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Aqui é importantíssimo para nós. Nós lembramos, quando falamos do Espírito Santo, o Espírito da verdade, nós lembramos da crisma. Por isso que é importante, numa determinada idade, termos pelo menos consciência do que está acontecendo. Estou recebendo o sacramento do Espírito Santo, Pentecostes, logo 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, do anúncio da ressurreição. Nesses 50 dias que Jesus ressuscitado, ele se apresenta a quem ele quer. Primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos e assim por diante. Então hoje esse tema é importantíssimo, porque na crisma nós recebemos os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, com seus dons, ele anuncia, como diz aqui Jesus, anuncia o que ele recebeu. Então ele recebe e na sua variedade toca em nosso coração, através dos dons, do conselho, ciência, fortaleza, piedade, temor a Deus, sabedoria e inteligência. Então esses dons em nós irão fazer com que, de fato, possamos, nesta ação, sempre inspirada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, nós iremos entender o que Jesus quer na atualidade. Aquilo já que ele revelou aos discípulos. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas ainda não sois capazes de as compreender. Nós também. As coisas que vão acontecendo em nossa vida, nós muitas vezes não compreendemos. Por isso que é necessário pedir: vem Espírito Santo, vem iluminar a nossa vida, nossa família, a igreja, as comunidades, nesse sentido sinodal, para podermos de fato deixar com que o Espírito haja. Então é muito importante para nós esse evangelho de hoje. Mas aqui diz algo importante, como eu já disse: essas ações pelo Espírito, como Jesus disse, ele vai me glorificar. Por quê? Porque o que é meu, ele vai anunciar. Vai anunciar para que, de fato, dê continuidade esta ação, a obra do ressuscitado. E assim, no mundo, de modo atual, sempre o Espírito nos guiando pela verdade, até o dia em que nós estaremos face a face com o Senhor, como Ele assim mesmo prometeu. E eu sempre digo, espero que esse dia demore um pouco mais, sempre porque nós temos a cada dia, quando o Senhor abre a porta daquele dia,
uma oportunidade para sermos melhores, para darmos um passo adiante. Por isso que o Evangelho de hoje toca novamente no dom do Espírito Santo, Espírito Paráclito. E Jesus disse: eu vou para o Pai, eu, o Pai, enviaremos o Espírito Santo e ele e nós iremos fazer morada em vós. Então nós estamos e temos toda a plenitude em nós, mesmo limitados, por causa desta ação, desta promessa de Jesus. Mas ainda neste mundo, não completamente, por causa da nossa limitação humana. Mas um dia estaremos juntos. Mas enquanto isso, vamos continuar firmes, caminhando, lutando, todos os dias, buscando o pão de cada dia. E aí nós vamos aprendendo com Jesus, conduzidos pelo Espírito Santo, nos seus vários temas, como nós já falamos, para que de fato o Senhor seja glorificado. Ele continue agindo no mundo por meio de nossas ações, pensamentos e palavras. Assim, queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para nós, que Deus te proteja, te livre de todo perigo, de todo mal, e abençoe abundantemente toda a sua família. Você tenha sempre essa capacidade de ir adiante, de vencer como Jesus venceu, mas sempre centralizado nele, por ele e para ele. Deus te abençoe em nome da Trindade Santa e estenda essa bênção a todos os teus familiares, amigos e parentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.